Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cris para mais um vídeo. Então, nesse vídeo eu vou estar só complementando um pouco mais sobre o nosso setup de rompimento de pivô, ok? Vamos lá, se você não conhece setup, eu vou deixar aqui em cima um card, onde eu tenho um vídeo explicativo sobre o setup em si, ok? Vamos lá, eu vou abordar um pouquinho sobre o conceito do que é um pivô, ok? Deixa eu abrir minha ferramenta de Point to Fix. Enquanto eu abro, você já vai fazendo essa inscrição aí no canal, se você ainda não é inscrito e deixe seu like já aqui no vídeo, tá? Assim o YouTube vai recomendar mais o nosso conteúdo aqui da Holy Trader para mais pessoas, ok? Tá? Vamos lá. O que é um pivô? O pivô é basicamente esse movimento aqui, tá? A gente tem um movimento de impulsão, um movimento de correção e outro movimento de impulsão rompendo essa faixa aqui, ó. Essa faixa de preço aqui, ó. A partir do momento quando essa faixa de preço aqui ela é rompida, aqui a gente tem a cabeça do pivô, ok? E esse pivô é um pivô de alta, ok? Nós temos pivô de baixa também, que daí é diferente, tá? A gente faz esse movimento aqui, assim, e a gente deixa um fundinho aqui que ele é rompido exatamente aqui nessa faixa aqui, ó. Ele é rompido exatamente nessa faixa, ok? Tá? Então, né, aqui a gente tem a cabeça do pivô, a gente tem um movimento de impulsão, correção e um movimento de impulsão novamente, ok? Normalmente esse segundo movimento aqui, ele tende a corrigir essa pernada aqui, ó. É só replicar essa pernada para baixo, tá? Se você não sabe trabalhar com alvos, é só você puxar, pegar uma linha aí da ferramenta que você faz trade, bota uma linha da máxima e da mínima, né? E bota daqui em diante, aonde ele começou a corrigir, né? E aí você define o seu alvo, copia e cola a linha, né? Aí você vai definir o seu alvo também dessa forma, ok? Esse basicamente é o pivô. Aqui é o pivô de baixa e aqui é o pivô de alta, como a gente já viu, ok? E qual que é a lógica dessa técnica, né? Do rompimento do pivô? A gente primeiro aguarda o mercado se desenrolar, né? Ele sair daquela zona de briga. A zona de briga que eu digo é entre as 9, que é a abertura, né? Até 10 ou 10h30, ok? Você tem que ficar ligado nessa zona de briga aqui, tá? Porque o Ibovespa, ele só abre de fato às 10, né? E fora isso, é o mercado brigando em leilão e tal, big player se posicionando, tomando posições, enfim, tá? Você tem que cuidar com esse cenário aqui, tá? E das 9 às 10, 9, 10 e meia, é uma região aí bem chata de trabalhar. O mercado fica indo para cima, para baixo, para cima, e assim vai. Ele fica fazendo essa palhaçada aqui, ó, comendo stop de todo mundo, tá? Acumulando. Aqui é uma zona de acumulação, tá? Ele fica acumulando, esperando a abertura do Ibov, do Dow, Dow Jones, né? E das ações dos DUA, dos Estados Unidos, ok? Tá? Então, essa é uma zona chata entre 9 horas e 10. Eu, Cris, não opero, ok? Tá? O que eu faço das 9 às 10? O mercado aqui, ele fica sambando, como a gente já viu. O que o Cris faz? Eu pego a máxima e eu pego a mínima e traço linhas, tá? Você já vai ver como é que se faz isso. Ou eu também traço o caixote, a ferramenta de caixote. Né? Bateu 10 horas, eu mantenho o meu caixote assim, tá? Nessa máxima, nessa mínima. Se eu não percebesse que o mercado fez um movimento assim de pivô de alta, ou um movimento assim de pivô de baixa, tá? Eu aguardo o mercado formar essa figura, né? Fazer isso aqui, tá? Ou fazer isso aqui que é um pivô de alta, né? Como eu consigo identificar de fato um pivô de alta, tá? Primeiramente, né, a gente vai pegar e vai visualizar o que o mercado está querendo fazer. Tá? Por exemplo, se você viu que no começo da manhã o mercado fez uma puxada grande de alta, uma pernada grande de alta, assim, você utiliza também, pode fazer uso da ferramenta de Fibonacci, onde você vai traçar dessa mínima até essa máxima, o Fibo, né?
usando aquelas retrações padrões, que é 38, 50 e 61%, tá? Daí, com essas retrações, você vai aguardar o mercado fazer uma pernada de correção, tá? Ou atingindo esse nível de 38, o de 50 ou o de 61. Se o mercado devolver tudo, talvez ele vai querer fazer um outro tipo de movimento. Daí você fica ligado nessa outra pernada aqui e vê se o mercado não vai fazer uma figura dessa forma assim, ó. Ele não vai, por exemplo, aqui a gente estava tentando projetar para ele travar nessa região, mas ele não travou, ele costurou toda a região. Depois, quando ele volta, a gente traça de novo o fibo daqui até aqui, né? Pega essa região aqui de cima até essa aqui, e aqui vai ter os níveis de fibo. Se o mercado travar aqui e começar a andar para baixo, fica ligado que talvez aqui ele está se armando um pivô de baixa, né? Aqui é a cabeça do pivô de baixa. Se ele romper aqui, tá? Você pode fazer a sua entrada. Porém, existem certas confirmações. Como que você fará a sua entrada? Tá? Você precisa saber o que é um rompimento falso e um rompimento real. O rompimento falso, ele faz isso aqui, ó. Ele faz esse rompimento aqui dessa cabeça de pivô, e depois ele volta para dentro, matando todos os stops da galera que comprou aqui no rompimento do pivô. Tá? Aqui ele come stop e o mercado, quando bate nessa zona que tá cheio de stop aqui, ele decola para baixo. Então fica ligado nessas armadilhas que o mercado vai armando durante o dia, ok? E como saber o que é um rompimento verdadeiro, que é o nosso foco aqui, tá? O mercado ele vai fazer, digamos, um pivô de alta, ele rompeu essa cabeça do pivô aqui. Quando ele rompe a cabeça do pivô aqui, você, nessa região aqui, ó, ele vai confirmar o pivô de alta. O pivô ele só é confirmado quando ele é rompido, né? Então, essa região aqui, a gente tem que esperar uma formação exatamente assim, ó. Digamos que aqui, ó, eu tenho um rompimento exatamente aqui, tá? Aqui. Tá? Como é que tem que ser esse rompimento? Vamos lá. Primeiro, tem que ser um candle que tenha pelo menos 50% do seu corpo real para cima dessa faixa de briga aqui, tá? Tem que ter pelo menos 50% do seu corpo. O que é o corpo do candle, né? O corpo do candle é isso aqui, ó. O corpo do candle é essa região aqui. É daqui até aqui. Isso aqui é pavio, é sombra. Essa aqui é a mínima. Aqui é pavio e aqui é a máxima, tá? O corpo é isso aqui. Essa região aqui é o corpo. Corpo do candle, ok? Então, o corpo do candle, ele tem que passar dessa linha aqui, ó. Dessa linha aqui, tá? 50%, ou seja, aqui, ou acima de 50%, ok? Daí, você vai ter que precisar de mais uma outra confirmação, que é o volume. Aqui embaixo, ó, a gente tem um volume financeiro, no caso do Trade Trader, que é a ferramenta que eu estou utilizando, aqui é o volume vol, tá? E eu também tenho uma linha, né, aqui, uma média de 20 períodos, aonde ele calcula esses, por exemplo, se o mercado está aqui, o mercado está exatamente aqui nessa região, ele vai calcular os 20 candles para trás, aqui, né? Digamos que até aqui ele calcula e ele vai plotar essa média aqui no futuro. Ele plota aqui para o futuro, ok? Então, aí, essa é a função dessa média de 20, tá? Então, a média aqui embaixo, ó, ela diz para nós, opa, o volume está acima da média e existiu alguma divergência. Então, por exemplo, aqui, ó, o mercado fez esse movimento, rompeu aqui com um candle, né? Um candle superando, né, essa faixa de preço aqui, tá? Da cabeça do pivô, tá? Se ele superar acima de 50% do seu corpo, e lá embaixo, o candlezinho aqui, ó, aqui embaixo vai ter um candle, cada 5 minutos ele forma um, tá? Se esse candle aqui, ele passar da média de 20 ou encostar, e fizer exatamente esse cenário, você pode fazer uma compra aqui, com stop aqui embaixo, ou stop aqui, tá? Para quem gosta de ser um pouco mais arrojado, faz a compra aqui e bota aqui a sua ordem de stop loss, tá? Ó. Stop loss. Ordem. Aqui é a ordem start, certo? Pô, quantos pontos, Cris, então, que a gente vai buscar nessa operação? Você vai pegar e vai calcular quantos pontos de loss você tem e vai jogar para cima, tá? Esse é o ideal, é o fazer 1 para 1, tá? Ou fazer mais de que 1 para 1, tá? Mas para esse setup é o recomendado de 300 a 400 pontos. É certo. Se você voltar os gráficos para trás e estudar até esse outro vídeo que eu já comentei para você aí,
você vai perceber que essa estratégia ela é muito assertiva, tá? Desde semana passada a gente não errou nenhuma nela, tá bom? É lógico, com o apoio das médias móveis aqui, que isso aqui fica para um outro momento também, tá? A gente vai estar estudando também para um outro momento. Lembrando que tudo isso aqui eu vou estar ensinando dentro da nossa mentoria fechada, que custa apenas R$ 29,99. Se você ainda não é inscrito, faça já a sua inscrição, e nós vamos iniciar as aulas na semana que vem, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente inicia essas mentorias, ok? Nós já temos 2 membros lá e está crescendo cada dia mais. Vamos lá, então. Como é que a gente faz, então, a nossa entrada? Com base em tudo isso que a gente viu. Ó, a gente só não pode fazer uma entrada se o rompimento for dessa forma. Tá? Aqui existiu um rompimento, porém, o candle que rompeu, ele rompeu assim, ó, bem fraquinho, né? Lá embaixo até não deu nem volume. E aqui ele rompeu com o seu corpo uns 10 ou 20% para cima dessa linha aqui, ó, que seria a linha do rompimento da cabeça do pivô. A gente não faz esse tipo de entrada, jamais, ok? Porque daí pode ser um rompimento falso. Ele pode vir aqui, até andar um pouquinho e voltar e matar o stop de todo mundo, tá certo? Então vamos olhar no mini índice aqui no dia 5 de abril para ver o que aconteceu, tá? Vamos lá, a gente está com o mini índice aberto aqui. Eu vou jogar o gráfico um pouquinho para o lado, tá? Vamos lá. Mas antes, eu vou pedir para você já deixar o seu like, deixar algum comentário aí, tá? Do que você está achando das nossas aulas e como a gente pode melhorar, tá? Já faça a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, beleza? Vamos lá. Então, a gente tem que entender, então, a primeira coisa. Qual é a máxima e a mínima do dia, tá? Do dia, ok? A mínima é essa aqui e a máxima até as 10 ou 10h30, tá? Então, a gente tem aqui 10 horas, ó. 10 horas. Aqui, então, a gente tem essa máxima. Tá? Na verdade, é essa aqui, porque esse pavio eu desconsidero, tá? Até porque o pivô em si, ele é esse cara aqui, ó. Ele fez esse movimento aqui e aqui ele já tá andando para romper, perfeito? Tá? Então, a gente tem esse pivô aqui. Se você quisesse, poderia ter traçado uma ferramenta de Fibo, aguardando uma correção nos níveis de Fibonacci para ele engatilhar uma alta. Mas ele quase nem corrigiu, ele corrigiu em 33% praticamente, tá? Então, aqui a gente tem um pivô armado, aqui ele rompeu, né? Ele rompeu e aqui ele nos deu o sinal de compra. Lá embaixo ele deu volume, aqui a gente faz a nossa compra e leva 400 pontos. Esse foi um gainzaço no dia de hoje, tá? Aí, depois das 10 horas da manhã, você não ficou exposto ao mercado, né? Por exemplo, aqui, ó. Olha só por que eu teimo muito que só Price Action não funciona. Se eu operasse só Price Action, eu ia fazer o seguinte, eu ia traçar uma resistência aqui, um suporte aqui embaixo, e aqui eu ia ver uma formação de uma estrela. Aqui eu ia entrar vendido, esperando que ele corrigisse até nesse suporte. Mas ao contrário disso, a gente tem uma VWAP aqui, a gente tem uma média de 9, uma média de 20, vindo tudo de encontro quanto preço, né? A gente tem um gap, a gente tem que entender isso aqui de gap também, ok? Isso aqui nada mais é que um candle gigantesco verde, né? Oliver Vélez explica muito isso, tá? Como é que você vai fazer uma venda, né, via Price Action só porque deu uma estrela aqui, cara? Não faz sentido. Você vai vender contra um poder gigantesco desse, cara. Contra todas as médias de 50 VWAP aqui embaixo dessa estrela aqui, ó. Eu vou até aproximar mais. Ó, tá vendo que tem essa estrela aqui, ó? Ó, tem gente que faria essa venda aqui, tá? E tá errado. Tá bem errado. Bom? A gente tem que ter toda essa leitura de preço, e é isso que eu vou ensinar na nossa mentoria, tá? Eu vou ensinar a fundo essa leitura de preço, como você consegue enxergar e parar de tomar esses stop bobo que você tem tomado aí. Então, cara, cai para dentro, é um valor irrisório, é um lanche por mês, você vai abrir mão de um X, digamos, né? Para ter toda uma mentoria comigo, cara, e um suporte muito legal. A gente vai ter um grupo, já temos, né, um grupo VIP lá no Telegram, onde a gente vai estar discutindo sobre as aulas, vamos ter 2 lives, então cai pra dentro dessa mentoria, cara, e para de dar desculpa aí. Vamos lá. Tá? Então aqui a gente tem um gainzaço. Olha só. A gente pega e traça aqui, essa linha e aqui. Aqui a gente tem o pivô que foi rompido por esse que andou aqui. Vamos ver se deu volume lá embaixo. Deu volume, ó. Aqui deu volume. Aqui você faz a sua compra. 400 pontos. Vamos ver quantos pontos deu? Ó, aqui 417 pontos, tá? Tem sua hora aqui, ó. Se você gosta de carregar pela média de 20 aqui, show de bola também, ok? Ó, você fez a sua compra aqui. Eu colocaria o meu stop aqui embaixo. Até porque eu tenho a VWAP me defendendo a média de 9, tá? Me defendendo, ok? Conforme o mercado já tivesse feito esse quendão grandão aqui, ó, né?
mercado fez esse candle grande aqui. Eu já puxo o meu stop, né? O mercado deu esse candle aqui, o meu stop que tá aqui vem pro zero, cara. Imediatamente. E ele tem que bater o alvo. Eu até diria que o meu stop viria para metade desse candle, porque daí tem aquela lei do Fibonacci aplicada em candles, né? Por exemplo, tá? Se eu tenho um candle desse tamanho, ele me deu um candle comprador assim, eu tô com esse candle no lucro, no bolso, digamos. E eu vejo o mercado voltar e superar 50% desse candle, cara, pode zerar a operação. Pode zerar que não vai mais dar certo. Muito cuidado com esse tipo de formação aí, tá? Então, o ideal seria botar no 0 a 0 ou na metade desse candle aqui. Ou ir acompanhando com a média de 9, o teu stop loss que estava aqui embaixo, você puxou para o zero, deu esse candle grande, vai acompanhando com a média de 9 ou na média de 20. Se eu tivesse acompanhado com a média de 20, você estaria na operação até agora, ganhando 428 pontos, ok? Tá? Esse foi um pouco do mini índice. Vamos ver no mini dólar se deu a mesma coisa aqui. A gente tem que localizar o quê? A máxima e a mínima, tá? Máxima e mínima, tá? Qual foi a máxima? Aqui a máxima. Qual foi a mínima? Até as 10 horas. A mínima foi aqui, tá? Então vamos lá. Nós vamos pegar uma ferramenta aqui então. Máxima, mínima. Aqui rompeu. Esse candle aqui rompeu. Essa sombra aqui, para mim, não significa nada, tá? Porque o que acontece? No último vídeo eu falei muito cuidado com as sombras, mas olha só, o corpo tá do tamanho da sombra. Então aqui houve um empate, porém aqui tem muito volume de venda. E aqui você faz a sua venda e leva 10, 12 pontos. Deu take no primeiro box aqui, tá? No primeiro candle. Então, essa foi uma visão mais do mini dólar. No mini dólar eu não costumo operar muito, eu só opero praticamente nessa estratégia. E também nós temos aí nossas estratégias Renko, né? Se você não conhece, Setup Renko, também tem aqui no canal toda uma playlist, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não nos segue aí nas nossas mídias, tá? Siga nós aí nas mídias, ok? Deixa seu like, comenta aí, compartilha com a galera, cara. E já faça sua inscrição para não perder mais nenhum conteúdo como esse, certo? Eu vou ficando por aqui, tá? Segue a gente aí nas outras mídias, Instagram, Telegram, nós temos o grupo. Entra no grupo aí, a gente sempre tá bem atento aí para te dar uma melhor mentoria, melhor suporte, ok? Eu vou ficando por aqui e valeu!